Pessoal, então, seguindo aqui o exercício do GATA A311, faremos a parte final ainda do exercício que não que ficou faltando, tá? Que é a construção, então, da função transferência a partir do diagrama de blocos do exercício anterior, tá? Então, o exercício do A311, seja o circuito elétrico mostrado na figura abaixo, obter a função transferência EO sobre EI por meio da abordagem do diagrama de blocos. O que é a abordagem do diagrama de blocos? É construir o diagrama de blocos do circuito através das EDOs, que foi feito no exercício A311A, e depois reduzir esse diagrama de blocos até chegar na função transferência desejada. Bom, eu poderia pedir a função transferência I2 por EI ou I1 por EI também, tá? Poderia pedir qualquer uma delas a partir do diagrama de blocos. Mas nesse caso está pedindo EO sobre EI. Então aqui está o circuito, tá? E aqui está o diagrama de blocos que nós obtivemos no momento anterior. E aqui eu já estou destacando para vocês. Eu quero que a minha saída seja EO e a minha entrada seja EI. Então eu tenho que reduzir esse diagrama. Bom, como é que eu vou reduzir? Eu vou combinar blocos, sempre que possível eu vou fazer uma retroação, tá? Sempre vou buscar esse tipo de artifício. Então eu observo aqui nesse diagrama de blocos agora, que eu tenho setas que estão no mesmo sentido do fluxo de sinal, então são percursos ou caminho, setas no caminho direto, tá? E eu tenho duas setas aqui que estão no sentido contrário, então eu tenho retroação aqui, eu tenho retroação. Então eu vou ter que tentar sempre enxergar essas retroações para aplicar a fórmula da retroação, tá? Então o que vai ser feito aqui, o que o autor fez, tá? Ele observou que se ele passar esse ponto de derivação daqui para cá, eu vou conseguir eliminar esses dois blocos, porque esses dois blocos vão se multiplicar, vai ser C1S vezes 1 sobre C1S vai eliminar, tá? E esse aqui também ele passou para a saída de forma a também eliminar esse C2S. Observem que C2S vai aparecer no denominador e no numerador. Então, fazendo isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Deslocar um ponto de derivação que está atrás de um bloco para frente de um bloco. Vamos lá na regra para ver o que diz. Então, seria a regra número 4, ó, deslocando para frente um ponto de derivação situado atrás de um bloco. Então, os pontos estão atrás e passa para frente. Então, o que eu tenho que fazer? No sinal que está sendo obtido ou derivado, tá, desse ponto aqui, eu tenho que compensar com o bloco 1 sobre G. Isso é óbvio, porque se eu estou pegando antes do bloco e eu vou passar a pegar depois do bloco, eu vou ter a influência do G nesse novo sinal. Então eu tenho que tirar essa influência do G aqui. Então eu vou multiplicar por 1 sobre G. Tá? Voltando no exercício, então, o que foi feito, então? Nos pontos onde estavam sendo derivados, aqui, ó, como eu passei para depois do bloco, eu multipliquei, e o bloco aqui ó, era 1 sobre C1S, eu vou ter que dividir aqui por 1 sobre C1S, que na verdade, se eu fizer 1 sobre C1S, eu vou ter o C1S propriamente dito, tá? Então esse aqui é o bloco correspondente à compensação quando eu passei esse ponto daqui para cá, tá? E esse bloco aqui, ó, ele surge devido à compensação quando eu passei esse ponto daqui para cá. Então esse C2S aqui vai passar dividindo, então 1 sobre C2S, tá? Porque eu divido o 1 sobre o bloco em questão, só que o bloco em questão já é uma fração. E aí então passa a ser um polinômio no numerador, tá? Bom, e daí, pessoal? E daí que eu tenho agora a possibilidade, tá? Fazendo essa simples álgebra aqui, eu consigo eliminar esses termos aqui, ó. C1S aqui e C2S aqui, tá? E aí eu tenho um arranjo, tá? Que eu vou reescrever para melhor enxergar, tá? As duas retroações. Eu tenho duas retroações, uma partindo desse um ponto, passando por C1S e R1, e outra partindo desse ponto, passando por C2S e R1, tá? Então eu reescrevi o diagrama sem os termos que eu cortei, tá? Então basicamente esse diagrama é o mesmo, só sem os elementos que foram
eliminadas com o passo anterior. E agora sim, evidenciando as duas retroações. Observem nesses diagramas que tudo que foi feito não alterou em nada o sinal, tá? Eu tenho um termo que está sendo somado, passando por C1S e R1. Observe aqui, ó, passando por C1S e R1 estou somando. Então, passando por C1S e R1 estou somando. E eu tenho um termo, estou somando aqui, né, pessoal? E eu tenho um termo passando por C2S e R1 sendo somado também, negativo os dois, tá? Então, o novo termo é passando por C2S e R1, sendo somado negativo. Vou repetir essa parte aqui, tá, pessoal? Eu separei essas duas somas, essas duas malhas de retroação. O primeiro termo passa por aqui, ó, sai daqui, passa por C1S, passa por R1 e é somado aqui. Então, passa por C1S, passa por R1 e é somado negativamente, tá? E o segundo termo sai da saída, que é o EO, passa por C2S, passa por R1 e é somado negativamente também. Sai da saída, passa por C2S, passa por R1 e é somado negativamente. O que foi feito foi abrir esse ponto de soma aqui, basicamente, né? E criar então os laços correspondentes, tá? E separar esse ponto de soma aqui também. Bom, e daí? E daí ficou explícita a primeira retroação, tá? Essa primeira retroação eu chamei de Gx aqui, tá? Eu sempre vou usar essas variáveis intermediárias aqui, tá, pessoal? Gx. O meu G do Gx é 1, tá? E o meu H do Gx é a combinação desses dois aqui, tá? Esse aqui seria o H. Então, eu destaquei aqui, ó, o G do Gx é 1 e o H do Gx é R1 vezes C1S. Aplico a regra da retroação, o Gx vai ser G sobre 1, inverte o sinal GH, tá? 1 mais GH. Substituindo os termos, então, quem é o G é 1, tá? O H é R1, C1S, então vai ficar 1 sobre 1 mais SC1R1. Basicamente isso. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu reescrevo o meu diagrama agora considerando o que já foi feito, que é o Gx, tá? Então, que eu peguei a figura do livro, tá? Então, basicamente, aqui está o meu Gx, ó. O Gx é 1 sobre R1 C1S mais 1. O outro termo já existia ali no diagrama, que é 1 sobre R2 C2S mais 1. E a retroação passando por R1 C1S, a outra retroação, tá? Desculpa, R1 C2S, tá? A outra retroação. Então, nesse ponto agora, nós podemos eliminar essa segunda retroação, tá? Agora, onde o G dessa segunda retroação, poderia chamar de... Essa segunda retroação já é a retroação final, tá? O G dessa segunda retroação é esse polinômio dessas duas FTs. 1 sobre SC1R1 mais 1 vezes, no denominador, 1 sobre SC2R2 mais 1. Tá? E o H é R1C2S. Bom, o T aqui, ó, algumas vezes eu vou falar com vocês que o T seria a função de transferência final, tá? A função resultante final eu posso chamar de T também, TDS na verdade, tá? Eu estou omitindo o S aqui em função de que fica mais fácil o desenvolvimento, tá? Mas todos os termos aqui teriam o S. Todas as variáveis, tá? As funções de transferência teriam o S, indicando que ela está na variável de Laplace. Bom, pessoal, como é que eu faço isso? Substituo agora o G e o H na retroação. A retroação vai ser G sobre 1, inverte o sinal. O sinal é negativo, passa a ser positivo, tá? 1 mais GH. Substituo agora. Quem é que é o G? G é isso aqui. O G é isso aqui. Aqui está ele. E 1 mais G vezes o H, que é SC2R1. SC2R1. Bom, pessoal, agora o que a gente tem que fazer? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum nesses termos, em função de que o denominador aqui nós temos somando com um termo unitário, tá? Então esse 1 aqui, ó, exige que eu tire o mínimo múltiplo comum, que daí eu vou poder cortar esses termos aqui desse denominador, dessa fração do denominador com a fração do numerador, tá? Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Basicamente aqui, então vai ficar... na verdade eu multipliquei esse 1 aqui por esse mesmo termo aqui, tá? SC1R1 mais 1 vezes SC2R2 mais 1
multipliquei na parte desse uma fração com numerador e denominador iguais aqui, tá? SC1, R1 mais 1, SC2, R2 mais 1. Isso vem a ser o mesmo mínimo múltiplo comum que vocês vão tirar. E aí o que acontece? Eu tenho o denominador dessa fração aqui que aparece no numerador igual ao denominador de todas as frações da parte de baixo, tá? Se eu tenho em todas as frações o mesmo denominador, eu posso eliminá-los. Eu posso colocar em evidência eliminá-los ou eliminá-los diretamente, como assim foi feito. Então eu cortei os termos do denominador da parte de cima e de baixo e resultou agora a TDS, então, que ficou 1 sobre SC1 R1 mais 1, que multiplica SC2 R2 mais 1, mais SC2 R1, como resultado da função de transferência. Mais uma vez, destaco aqui, ó, os termos quadráticos de maior grau da variável S decrescendo aqui, né? E os coeficientes sendo agrupados junto a esses termos, que corresponde então ao que foi obtido no exercício do livro, tá, pessoal? Pessoal, eu destaco para vocês aqui que esse exercício, apesar de ser de construção de blocos, envolve a redução do diagrama, que é o que foi feito agora, tá? Assim como esse, existe a lista de exercícios aqui para vocês, ó, com vários exercícios de diagrama de blocos, tá? Então eu recomendo que vocês façam essa lista, tá? Os exercícios eles vão aumentando progressivamente a sua complexidade, tá? Tem o gabarito, então por favor vão fazendo esses exercícios e as dúvidas que surgirem tragam para a gente discutir em sala de aula, na aula síncrona, tá? Então eu recomendo que vocês peguem o primeiro e vão fazendo todos eles, tá? E aí na próxima terça-feira teremos aula síncrona, a gente pode discutir eles de acordo com as dúvidas. Bom, o que acontece aqui? Tem o 9 e o 10, que são exatamente os exercícios de construção de diagramas. Inclusive o 10 é o que nós fizemos agora, tá? Tá bem, pessoal? Falta falar ainda quando eu tenho mais de uma entrada no diagrama de blocos, tá? Então falarei na próxima aula também. Mas a princípio o que nós temos de diagrama de blocos é isso, tá? Então eu recomendo exercícios e logo vou postar também um exercício avaliado sobre o tema.